uma olhada no Maracanã. Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo para falarmos do Flamengo, que terá o time sub-20 e alguns jogadores do elenco profissional no jogo desse sábado contra o Mirassol. É isso mesmo, será sábado, o jogo foi antecipado pela CBF e aí a gente vai trazer a lista de relacionados, repito, com alguns jogadores do elenco profissional, e esses jogadores eles não vão para o Catar junto com os demais atletas para a disputa do Mundial. A gente vai trazer todos os detalhes. Tem também jogador destaque do Sub-20 sendo negociado com o Orlando City dos Estados Unidos, e muitos torcedores estão reclamando pelo modelo da negociação feito pelo Flamengo, porque o jogador é artilheiro do Sub-20 e o Flamengo negociou esse atleta e o modelo não agradou a grande parte da torcida do Flamengo nas redes sociais. Só que a gente vai explicar o porquê o Flamengo fez desse jeito. E vocês vão entender o motivo e vão parar de criticar a diretoria do Flamengo. A gente vai trazer essas informações no vídeo de agora. Mas antes, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e, obviamente, compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas. E assim todo mundo vai conhecer o canal Vene Casagrande. Cada vez mais estamos aí em busca dos 500 mil inscritos e com a ajudinha de vocês a gente vai conseguir chegar a esse 500 mil. Também não deixe de hypar o vídeo, isso é importante. Antes de trazer as informações principais que eu sugeri aí, indiquei na minha introdução, tem também o planejamento do Flamengo para o Mundial. O Flamengo fretou uma aeronave somente com assentos executivos, pensando no conforto pelo longo tempo de viagem. Serão cerca de 100 pessoas na delegação, entre atletas, comissão técnica e funcionários. Diferente da Libertadores, não há fretado destinado a familiares, amigos, conselheiros e membros da diretoria. Devido à duração da viagem, há necessidade de uma parada para abastecer. O local escolhido foi a cidade de Accra, capital de Gana, localizada na costa atlântica da África Ocidental. Do Rio até lá serão cerca de 7 horas de viagem e praticamente o mesmo tempo até o Catar. Estima-se uma viagem de até 15 horas de voo, mais 2 horas para abastecer. Caramba, pode chegar a 17 horas. Praticamente um dia viajando, né? A previsão é treinamento na manhã de segunda e terça-feira no centro de treinamento Al Ersal. Esse local fica a cerca de 12 quilômetros do hotel escolhido para a concentração. Foi neste CT que a Croácia, que eliminou o Brasil, treinou na Copa do Mundo de 2022 e que a seleção brasileira sub-17 treinou em outubro desse ano para o Mundial da categoria. Matéria aí dos colegas do ge.com. E aí o Flamengo viaja já nesse sábado, vai ter a Aeroflá, tem até o nome aqui do Aeroflá, quer ver? Deixa eu pegar para vocês. A torcida do Flamengo não é mole. A Aeroflá, pelo mundo de novo. O embarque vai ser no terminal de cargas do Galeão, Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. A chegada do ônibus está prevista para as 13 horas. A torcida está marcando a concentração no BRT do Fundão, 11 horas. Embarque no terminal de cargas, chegada do ônibus, 13 horas. E lembrando, pessoal, os organizadores desse Aeroflá estão pedindo a todos os torcedores muita atenção para não subir nos ônibus, porque se isso ocorrer novamente, põe em risco os próximos Aeroflys. Então, tomem cuidado, prestem atenção. Legal, bacana, aconteceu, mas não vamos repetir, porque isso pode prejudicar a organização do evento, pensando já no ano que vem, nas próximas temporadas, porque com certeza o Flamengo vai chegar mais vezes em finais e provavelmente a gente vai ter mais Aeroflá. Então, vamos dar continuidade ao nosso vídeo aqui. Com o elenco viajando nesse sábado, o Flamengo será representado pela equipe sub-20 no jogo contra o Mirassol, que foi antecipado para esse sábado, 6h30 da noite, lá na casa do adversário, em Mirassol. Mirassol não tem mais nada a fazer também no campeonato, já conseguiu o título deles, que foi um baita título para eles, que é a vaga direto na fase de grupos da Libertadores. Uma equipe extremamente humilde, que muita gente achava que fosse brigar pelo rebaixamento, e brigou na parte de cima o tempo todo do Campeonato Brasileiro. Então a lista de relacionados para esse duelo tem o seguinte, com alguns jogadores do elenco profissional: Bruno Xavier, Camargo, Daniel Salles, Douglas, Diogo Alves, Everton Araújo, Guilherme, Iago, João Vitor,
Johnny, Joshua, Léo Nanete, Lucas Vieira, Michael, ele mesmo, atacante, Pablo Lúcio, Pedro Facchinetti, o Wallace Ian, ele mesmo, Wanderson, Werneck e Iago Melo. Então, Diogo Alves, Everton Araújo, Michael e o Wallace Ian, eles vão viajar para Doha no domingo. Eles vão se encontrar com os demais jogadores lá já em Doha, no Catar, local do Mundial, local inclusive que o Flamengo pega o Cruz Azul na quarta-feira, passando pelo Cruz Azul, pega o Pirâmides, passando pelo Pirâmides, pega o PSG na final. Eu sei que vão me perguntar, então já vou dizer. O Rian Roberto, destaque do Sub-20, não foi relacionado. Por quê? Segundo eu apurei, ele tem uma lesão muscular no músculo posterior da coxa direita. Por conta disso, não foi convocado pelo técnico Bruno Pivetti. Então, esses são os jogadores. Em breve, no próximo vídeo, eu vou trazer aqui o time titular que vai pegar o Mirassol com esses jogadores aí do Sub-20. Mais uma lembrança aqui para vocês que não estão acompanhando o canal Vene Casagrande. O Flamengo não vai disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior, porque esse elenco que vai jogar contra o Mirassol vai ser o elenco que vai começar o Campeonato Carioca do Profissional no ano que vem. Então o Flamengo abriu mão da participação na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Outro jogador que não foi relacionado para esse duelo, Pedro Leão, que inclusive é o artilheiro aí do Sub-20, vem fazendo muitos gols, chamando a atenção de muita gente. Ele não foi relacionado porque ele está sendo negociado com o Orlando City. E o Flamengo vai ceder esse jogador para o Orlando City sem receber nenhuma compensação financeira, mas vai ficar com 50% do jogador de 19 anos dos direitos econômicos em uma venda futura. E aí, quando eu noticiei isso, o mundo caiu nas redes sociais. Todo mundo reclamando. Essa atual gestão está abrindo mão dos jogadores, está se desfazendo dos jogadores da base. Isso não pode acontecer, isso é errado, não está certo, não está correto. Gente, vamos ouvir antes de criticar. Por que o Flamengo fez isso? O Flamengo fez 6 propostas oficiais para renovar com Pedro Leão. O contrato dele vai até o fim desse ano. Todas as propostas foram recusadas pelos empresários. Ou seja, no fim do ano o Flamengo ia perder o jogador de graça. Então, ou o Flamengo cedia o jogador agora ao Orlando City e ficando com 50%, ou o Flamengo ia perder o jogador de graça. O que é melhor, torcedor rubro-negro? Ficar com 50% de um jogador de 19 anos, que sabe fazer gol, que se destacou na categoria de base do Sub-20, a perder o jogador de graça? É óbvio que é melhor ficar com 50%. E ele se tornou centroavante em 2025. Ele começou no Botafogo, depois chegou à categoria de base do Flamengo. Em 2017, ele foi contratado pelo Flamengo aos 12 anos. No Ninho do Urubu chegou como ponta esquerda, foi testado em várias posições, caiu como meia, depois volante, aí voltou para meia de novo. Nesse ano, ele se tornou centroavante. Em 41 jogos, ele fez 20 gols. Hoje ele está jogando como centroavante, graças a essa atual gestão, porque era um jogador, entre aspas, largado, esquecido. Então a atual gestão trabalhou esse jogador, valorizou o jogador e agora está ficando com pelo menos 50% dele. Inclusive, ele eventualmente participava de alguns treinos com o Felipe Luiz no elenco profissional. O Felipe Luiz gostava muito dele, foi levado por Tite para a pré-temporada do grupo principal nos Estados Unidos no ano passado. Com o Felipe, repito, fez algumas atividades ali, alguns treinos, mas não chegou a estrear no elenco profissional. Então, foi uma boa negociação, torcedor. Pare de ser chato, pare de querer reclamar de tudo. Antes de reclamar, escute, ouça. Eu, como jornalista, eu tenho um papel de ouvir todos os envolvidos e todo mundo confirmou essa versão, inclusive os empresários do atleta, e agora ele vai ser feliz no Orlando City. Ele vai chegar lá para fazer parte do time B do Orlando City, se destacando, ele vai para o elenco principal, e aí ele sendo vendido no futuro, o Flamengo vai ter direito a 50%. Se ele for vendido por 10 milhões de dólares, tem 5 milhões de dólares na conta do Flamengo. É assim que funciona o futebol. No elenco profissional ele não iria ter espaço, gente. Não tinha espaço para ele. Ou o Flamengo negociava agora desse jeito, com esse modelo, ou ia perder o jogador de graça. Era óbvio que era melhor negociar desse jeito, gente. Pare de reclamar, tá? E sobre o time contra o Mirassol,
Eu acredito que o Wallace, Everton Araújo e Michael sejam titulares e o próprio Diogo Alves. São jogadores do elenco profissional que, entre aspas, vão reforçar o sub-20 nesse duelo aí. Valeu, galera! Tamo junto, até o próximo vídeo. Fui!